Boa tarde. No Unesp Notícias desta quinta-feira, a gente fala sobre o desperdício de alimentos. Iniciativa em Bauru recolhe alimentos que seriam jogados no lixo e leva para quem precisa. Artistas mirins, alunos de uma escola de educação infantil, fazem arte a partir de obras literárias. A Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou agora em setembro um relatório que aponta que o Brasil reduziu pela metade, nos últimos 10 anos, a porcentagem da população que passa fome. O índice de subnutrição caiu de 10,7% para menos de 5%. Ainda assim, a fome é uma realidade para muita gente. No mundo, 1 em cada 9 pessoas não tem alimentos suficientes para comer. Esse dado fica mais difícil de ser aceito quando a gente vê a quantidade de alimentos que é jogada fora. Só no nosso país, a Embrapa estima que cada brasileiro desperdiça cerca de 70 quilos de hortaliças e frutas por ano. Para ajudar a combater esse problema, há 20 anos, uma iniciativa organizada pelo SESC buscou no reaproveitamento de alimentos uma forma de combater o desperdício. O projeto Mesa Brasil recolhe legumes, verduras e frutas que não estão em condições de comercialização e distribui para 84 instituições de assistência social na região aqui de Bauru. Uma iniciativa que vale a pena conhecer. O começo da manhã é o horário de maior movimento no CEAGESP. O local é o principal posto de distribuição de alimentos para os mercados de Bauru e região. Só que este caminhão vem buscar uma mercadoria que quase ninguém quer. Ele recolhe frutas, verduras e legumes que estão fora do padrão e dificilmente iriam para as prateleiras. Este trabalho é o Mesa Brasil, programa do SESC para reaproveitamento de alimentos. Nós temos 2 caminhões, a gente passa diariamente nos doadores no período da manhã. E a parte da tarde a gente entrega em todas as instituições sociais. Tudo que nós arrecadamos, nós entregamos no mesmo dia. Quase 3 toneladas são distribuídas diariamente em Bauru e região. A maior parte dos legumes vem do Banco de Alimentos, um posto dentro do CEAGESP para onde os comerciantes enviam o que não conseguiram vender. A gente chega, faz uma pré-seleção, arrecada somente aquele que está bom mesmo para consumo, até porque esse alimento a gente está entregando para pessoas consumirem, né? Então não tem como nós arrecadarmos alimento que está com bolor ou que ele já está exposto. A iniciativa ajuda a evitar o desperdício. De acordo com a Embrapa, cada brasileiro desperdiça 35 quilos de frutas e 37 quilos de hortaliças por ano. A ONG Banco de Alimentos aponta que, diariamente, 39 mil toneladas de alimentos vão para o lixo sem necessidade, o que daria para alimentar 19 milhões de pessoas com café da manhã, almoço e jantar. As iniciativas de reaproveitamento ainda são tímidas, quase não alteram os números, mas fazem a diferença na mesa de famílias de baixa renda. Seu Vinícius ajuda uma instituição de caridade. Toda quinta-feira, ele vem ao Banco de Alimentos e recolhe de 5 a 7 caixas. Os alimentos vão sempre em condições de consumo, né? O tomate, pimentão, pepino, a abobrinha, essas coisas assim. Do CEAGESP para a Casa da Sopa, na Vila Dutra, zona oeste de Bauru. Aqui, a ação do voluntariado transforma desperdício em solidariedade. Toda semana, quase 270 famílias são ajudadas pelo projeto. Comida boa, que iria para o lixo, vira refeição na mesa de quem precisa. Uma parte é embalada em sacolinhas, outra vai para a panela. 100 litros de sopa, entregues para famílias de baixa renda. Às vezes que o marido foi embora, ou está doente, não tem pensão, não tem renda nenhuma. Pessoas mesmo assim, desequilíbrio emocional, desestrutura familiar, né? Geralmente são pessoas muito sofridas. Famílias numerosas também, né? Às vezes o salário é muito baixo, paga aluguel e o dinheiro não é suficiente. Então, nós somos uma porta aberta para aquele que realmente está numa situação assim, muito sofrida e
E geralmente os serviços públicos demoram para atender, né? Todos os alimentos vêm de doação. O fogão começa a funcionar às 8 horas da manhã e só para às 11, quando começa a distribuição. Quem comanda a cozinha é a Dona Maria. Há 10 anos, com dificuldades, ela veio buscar comida. Hoje, é ela que ajuda as famílias que precisam. Eu comecei a vir buscar a sopa aqui. Comecei a vir buscar. Depois de uma mulher que estava aqui, quis sair, que ela não aguentou mais, aí ponhou eu. Faz 10 anos. Vai mais quantos anos? Isso aí é só aquele lá em cima que sabe, ó. Enquanto eu pudesse mexer, eu venho fazer. O trabalho é feito há 18 anos. Além de pôr comida na mesa de muitas famílias, também tira alimentos em boas condições da rota do lixo. Aqui a gente aproveita até, enquanto tem metade que dá para aproveitar, a gente ainda aproveita, né? E eles também levam para casa e aproveitam. Antigamente queria tudo bonitinho, agora estão vendo que dá para levar, assim, com defeitinho, né? Pega uma manga, tem metade estragada, mas tem metade que tá boa ainda, né? Então, um tomate, dá para bater, fazer um molho. No nosso ver, é uma forma de você também pensar no planeta. Vai para casa da... E a gente fala ainda hoje sobre como a forma de produzir os alimentos também contribui com uma alimentação mais nutritiva. É o tema da entrevista de hoje com a professora de Geografia da USP, Valéria de Marcos. Nosso assunto é o tempo agora. Bauru amanheceu sem chuvas, apesar das muitas nuvens e do vento forte. A previsão é de que permaneça assim nos próximos dias. Veja os detalhes no mapa. Uma massa de ar frio e seco afasta as chuvas do interior do estado e mantém a temperatura amena, com alta incidência de ventos. Para os próximos dias, só há previsão de chuvas apenas para o litoral do estado. Em Bauru, não deve chover nesta sexta e nem no fim de semana. Agora, a umidade do ar é de 61%. Temos ventos de brisa a 15 km por hora. Nesta quinta, as temperaturas variaram entre 17 e 25 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 13 e a máxima de 24 graus. O governador do estado, ele é o chefe do executivo estadual. Basicamente, a função do governador é de executar a administração da coisa pública. Ou seja, ele é um administrador, um gestor do governo do estado. Ele faz a gestão da coisa pública, do orçamento estadual, ele que determina os gastos, ele que determina, mediante a lei, quais são as ações do executivo estadual. Além dessa função que é própria do governador do estado, ele também tem importantes funções na produção de leis estaduais, como propositor de leis e também no ato de sanção ou de veto da legislação estadual. Diante dos outros poderes, o governador do estado ele fica limitado às ações dos demais poderes, do legislativo e do judiciário. Em relação ao legislativo, essa limitação diz respeito à legislação. O governador é obrigado a cumprir a legislação estadual, em especial no que diz a aplicação do orçamento público. E em relação a uma limitação relacionada ao judiciário, o governador do estado ele é obrigado a cumprir as decisões judiciais. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Boas histórias e muita criatividade terminaram nesta exposição, criada por alunos da educação infantil aqui em Bauru. Voltamos daqui a pouco. O mundo fantástico dos contos de fadas invadiu as aulas na Escola Municipal José Toledo Filho, na Vila Nova Esperança, aqui em Bauru. As crianças de 0 a 6 anos de idade se inspiraram em clássicos da literatura infantil e fizeram arte. Os trabalhos foram reunidos numa exposição. Nas últimas semanas, elas se divertiram enquanto descobriam as histórias de personagens famosos, como os Três Porquinhos e a Branca de Neve. Até o Espelho, Espelho Meu foi parar na exposição, que atraiu pais curiosos para conferir o trabalho dos filhos. Eu sei que aqui ela está muito bem. Eu conheço a escola, é muito boa. Eu conheço todo esse trabalho delas.
Pose de chapeuzinho vermelho para foto, sem medo do lobo mau. Mamães e crianças querem guardar uma recordação dos desenhos e pinturas. Estas aqui, inspiradas no colorido do artista brasileiro Romero Brito. Os desenhos e pinturas fazem parte do processo de alfabetização e estimulam nas crianças o gosto pelas histórias. Eles gostam bastante, realmente, eles se desenvolvem bem. Você percebe neles, né, a motivação que eles têm. Você pergunta uma coisa, eles vão além do que a gente está ensinando realmente, lembram de outras coisas, né? Então, no dia a dia deles e para o desenvolvimento, para a alfabetização, com certeza isso ajuda muito. Nesta sala, muitos pés de feijão para ver se o João alcança o gigante. Músicas populares também entraram na brincadeira. A Dona Aranha subiu pela parede, mas veio com muitas amigas. Não são só as histórias infantis. Alguns trabalhos são bem didáticos. A turma que fez este aqui aprendeu como utilizar a escova e o fio dental. No meio dos dentes brancos, os cariados aparecem. Culpa das guloseimas. Melhor então apostar nos alimentos mais saudáveis. Lições aprendidas na escola e multiplicadas dentro de casa. Quando ela chega em casa, eu sempre pergunto para ela o que aconteceu na escola, o que ela aprendeu de novo, e ela me conta, e aí eu uso o que ela aprendeu para aplicar em casa também, para que ela continue motivada a se alimentar direitinho, a escovar o dente. E agora uma dica de esporte para o fim de semana. O projeto Ensinando e Aprendendo Handebol, realizado pelos alunos de Educação Física da Unesp aqui em Bauru, volta às atividades neste sábado, dia 4 de outubro. Podem participar crianças e jovens entre 10 e 14 anos. Quem ficou interessado deve entrar em contato pelo telefone 3103 6082. As atividades começam às 9 horas da manhã. Em relação ao uso de aparelhos eletrônicos, dentro da sessão eleitoral ele é proibido. O presidente da mesa solicita à pessoa que deixe o seu celular, o seu tablet, qualquer equipamento eletrônico que venha a ameaçar o sigilo do voto. Porque hoje com esses novos celulares, com tablets, tirar a foto é muito fácil. Então, como o sigilo do voto ele é obrigatório por lei, essa medida evita certos problemas que pode gerar para o eleitor. A seguir, a gente volta a falar sobre medidas que garantem desde a plantação uma alimentação nutritiva. É o tema da entrevista do dia, que você confere logo depois do intervalo. Continue com a gente! Neste ano, o eleitor vai votar na seguinte ordem: deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e, por último, presidente da República. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o tempo médio de cada votação deve ser de 1 minuto e 15 segundos. Para agilizar o processo, o TSE recomenda que o eleitor leve anotado num papel os números dos seus candidatos, já na ordem de votação. No site do tribunal também é possível encontrar um documento que pode ser preenchido com os números. Depois é só imprimir. E por causa das eleições, todas as 16 escolas de educação fundamental e outras 7 unidades de educação infantil da rede municipal vão ter as aulas suspensas amanhã. Elas serão utilizadas como locais de votação no domingo e precisam ser preparadas para receber as urnas. As aulas voltam ao normal na próxima segunda-feira. A lista das escolas que ficarão sem atividade amanhã pode ser consultada no site da Prefeitura. A gente volta a falar de formas sustentáveis de reaproveitamento e produção de alimentos. Como mostramos hoje aqui no Unesp Notícias, o projeto Mesa Brasil do SESC completa 20 anos de atuação. E além de arrecadar alimentos que não estão no padrão para venda nos mercados, o programa discute como utilizar os recursos naturais para produzir de maneira mais saudável. Uma dessas formas é a agroecologia. O repórter Guilherme Tavares conversou com a professora de Geografia da USP, Valéria de Marcos, que explicou mais sobre essa proposta. Professora, vou pedir para você começar explicando para a gente o que é a agroecologia. A agroecologia, ela se coloca num contraponto a essa forma
de produção agrícola convencional, então, baseada no consumo amplo de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Ela pensa uma forma de produção que busque integrar a propriedade de uma forma geral, integrando atividades de diferentes tipos de cultivo, diferentes tipos de criação. Não? É uma forma de pensar a produção numa perspectiva ecológica. Não? Então eu penso a produção agrícola e penso a relação que essa produção agrícola vai ter com o ambiente, coisa que a agricultura convencional, baseada no amplo consumo de produto químico para a produção, descartou. A agroecologia pode ajudar de alguma forma a reduzir a fome ou até mesmo o desperdício de alimentos? Ela pode ajudar na redução desses dois pontos, tanto da fome quanto do desperdício do alimento. Do ponto de vista da produção, não, há uma tendência de você diversificar, então pensar na produção agroecológica, pensar numa produção diversificada, não há como pensar em monocultura na perspectiva agroecológica. E é, sobretudo, importante trabalhar com diferentes cultivos, então não só a produção agrícola, mas também a produção pecuária. E o refúgio de uma cultura muitas vezes é utilizado como insumo, como adubo para uma outra cultura. Quando eu penso nessa ponta com o consumo, aí é necessário pensar numa conscientização do consumidor e numa nova lógica de relação com o consumo. Nós somos habituados a comprar pelo impulso. Não, nós compramos o produto que é bonito, o produto pela propaganda, e é necessário pensar uma outra forma de se relacionar com esse consumo. Professora, a gente sabe que, por um lado, a agricultura convencional, se ela utiliza agrotóxicos, por outro, ela tem uma produtividade maior. É exatamente o contrário da agroecologia, que costuma ter uma produtividade menor por metro quadrado de terra. Se crescer demais o cultivo de agroecológicos, pode faltar alimento no mercado? Num primeiro momento, o que acontece é que você tem, de fato, esse processo de transição da produção convencional para a produção agroecológica, onde há uma redução da produção, porque o solo que estava habituado a ser cultivado com uma grande quantidade de produto químico vai ter que resolver o problema por si ou por uma adubação que tem um efeito menor num primeiro momento. Então, normalmente, quando uma propriedade passa por um processo de transição agroecológica, ela não passa na sua totalidade, ela vai por momentos, não? Se divide a propriedade e se faz um planejamento de forma que primeiro um determinado pedaço da propriedade, depois outro, até que você possa ter essa articulação como um todo. À medida em que se atinge esse equilíbrio agroecossistêmico, como a gente fala, não? Então o solo recuperou sua fertilidade natural, há uma diminuição do número de pragas porque você tem uma diversificação maior das culturas e você conseguiu atingir um determinado equilíbrio ecossistêmico. Isso vai fazer com que essa rentabilidade menor desse momento inicial se dissipe. Ainda que eu tivesse uma quantidade menor desse produto ofertado no mercado, mas uma qualidade maior do produto, eu faria essa troca. Bom, professora, já que a gente está falando sobre consumo e demanda por alimentos, é legal a gente falar um pouco agora sobre segurança alimentar. A segurança alimentar é só garantir uma determinada quantidade de comida diariamente para a pessoa? Não, essa é uma abordagem que normalmente quem trabalha com o alimento na perspectiva nutricional tem. Se eu estou aí articulando essa discussão com a discussão da agroecologia, é necessário pensar muito mais do que numa segurança alimentar, é necessário pensar na soberania alimentar. Aí significaria que o Estado usaria de mecanismos para garantir uma produção local e garantir primeiramente o abastecimento interno, para depois pensar numa comercialização externa. De que forma, então, que a agroecologia pode ajudar na segurança alimentar? A agroecologia ela pode ajudar na segurança alimentar na perspectiva em que ela, ao diversificar a produção e aumentar essa produção, ela pode colocar na mesa do consumidor produtos de maior qualidade e na quantidade necessária. Uma das coisas que tem sido, uma das políticas que o Estado tem adotado recentemente e que é uma prova disso por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Há uma lei que determina que 30% da alimentação venha da chamada agricultura familiar. E à medida em que a gente for garantindo formas de
consumo para esses produtos, quem está produzindo se sente mais incentivado a comercializar. O Nesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!